prontinho. Beleza, boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Agradecer a presença aí de todo mundo. Hoje eu tenho a honra de receber um amigo meu aqui de muito tempo para falar com vocês. Fiquei feliz que ele aceitou. Então, o Anderson também é da mesma região ali, né, nortista, e é um cara muito bom tecnicamente. Então, eu espero que vocês aproveitem a conversa com ele. Então, a ideia, ele vai explicar é que seja uma conversa mesmo. Então, aproveitem a oportunidade com um profissional desse nível e repertório para que vocês troquem uma ideia, principalmente no que vocês podem aproveitar para a jornada nesse semestre, né, quanto para a vida de vocês, né? Acho que sempre quando tem um profissional é importante a gente escutar. E Anderson, muito obrigado pela presença. Muito bom realmente ter você aqui remotamente. Espero poder trazê-lo presencialmente em algum momento. A gente vai conseguindo em algum momento trazer assim, os parceiros mais próximos. E a galera é bem boa, assim, eu espero que hoje eles comprovem que são curiosos, né? Mas eu sempre tive boas experiências em aulas assim, com a maioria. E é isso. Beleza? Aí eu repasso para você. Eu vou estar aqui, eu vou ficar sem a câmera para eu não ter perigo de virar figurinha, porque eu tô com esses curativos no rosto, né? E aí depois eu volto, beleza? Mas eu tô por aqui. Beleza, Aldrin. Se o pessoal marcar, já virou, tá? Já era. Beleza. Se for realmente espero já pegada, já era. Beleza, Beleza. obrigado, Aldrin, pelo convite. Obrigado aí pela oportunidade para a gente poder bater um papo, conversar um pouco mais ali sobre tecnologia. É alguma coisa que é bem legal que eu faço todo no meu dia a dia já faz muitos anos, né? Bom, vou me apresentar aqui inicialmente. É, Fiz mestrado com o Aldrin no ICOMP, ali na UFAM, de mestrado, a gente trabalhou no doutorado, mas eu conheço o Aldrin de muito antes. Meu primeiro trabalho foi com o Aldrin, pra você ter uma ideia. Então, assim, um cara muito bom, muita referência ali, sempre foi bem elogiado, muito elogiado nos trabalhos onde passou, e é um cara que é meu amigão. Então, assim, a gente tem um conhecimento já de muitos anos. Então, já pegando desses muitos anos aqui, já posso te dizer que eu já trabalhei com Java ME, sou de desenvolvimento desde o início, então, assim, trabalhando com celular, trabalhando com serviços web, fazendo desenvolvimentos freela, desenvolvimentos para desktop, então a gente acaba passando por uma série de coisas, de tecnologias antigas como Delphi e assim por diante. Então, não vou também me entregar tanto ali não, em termos de tempo, mas é esse contexto que vocês entendem aqui o apresentador, tá? Fique à vontade para poder falar em qualquer momento, perguntar qualquer coisa. A minha ideia é que a gente consiga aqui ter uma roda mesmo, né, de um bate-papo, para a gente poder falar um pouco mais sobre DevOps, sobre SRE e assim por diante, tá bom? Bom, como eu falei, cheguei a fazer mestrado e doutorado, só que eu não concluí o doutorado. Fui para a área mesmo para trabalhar, e o que eu posso te dizer é o seguinte, comecei a área desenvolvendo e desenvolvo muito bem, né? Vamos fazer os trabalhos, vamos escrever código, vamos fazer as coisas, e o que eu queria mostrar aqui, onde que eu estou, né? Assim, onde que nós estamos em termos de DevOps e SRE. Eu, como gerente de infraestrutura de dados da Cisônia, estou com a camisa aqui da Cisônia, que é a empresa onde eu trabalho, que administra imóveis, eu cuido ali de nuvem, ou seja, trabalho de cloud, confiabilidade e custo. É basicamente as principais peças ali que a gente consegue trabalhar com SRE e com DevOps. Aqui eu não vim da aula, como eu falei, então a ideia não é contar aqui um roteirinho de aula, é mais discutir e mostrar no dia a dia a vivência, como é que é funcionar como SRE e DevOps. Tá beleza, pessoal? Só para dar um contexto inicial aqui, quem já fez algum tipo de trabalho de SRE ou DevOps aqui na turma? O que você alguém já conhece, entende bem como é que funciona? Alguém já trabalhou com isso? Já fez atividades como essa? Vou dar uma dica aqui. O que é SRE e DevOps aqui em termos de ações mesmo? Quando você entrega um produto, você faz um CI/CD, um GitOps, você entrega ali para a aplicação rodando, deixando ela funcional, isso é uma entrega de DevOps ou SRE.
quando você dá confiabilidade na aplicação, ou seja, coloca observabilidade, trata de incidentes, pós-mortem, isso é um trabalho de DevOps SRE. Custos, né? O pessoal desenvolve, mas se você não observar o custo, você vai pagar um bill muito alto no fim do mês. A gente fica de olho nisso. E segurança, as secrets, variável de ambiente, pentest, teste de carga, então a gente acaba gerenciando uma boa parte desses eixos aqui, desses eixos mais importantes para poder manter o trabalho no ar, né, o trabalho dos desenvolvedores. Alguém já teve contato, já fez isso de uma forma mesmo pessoal, para algum trabalho, para alguma atividade? Alguém de vocês já fez alguma atividade como essa? Diz aí, Marcelo. Desculpa, pode falar. Opa, Marcelo, pode falar aí. Não fiquem sentindo... Pode abrir aí o áudio e falar, não tem problema, tá? Opa. Já sim trabalhei já com GitHub Actions, no CI/CD, também monitoramento com Grafana, com Prometheus. Só com questão de segurança mesmo, nunca, e de incidente também, nunca mexi. Então, tô bem curioso aí com essa parte. Show de bola. Alguém mais, pessoal? Alguma coisa aqui nova em termos de papo para vocês? Bom, beleza. Gostaria de colocar aqui alguns pontos principais aqui para a gente poder começar o nosso papo, que é o seguinte: o desenvolvedor o normal subir código. Então, assim, por que é interessante dar uma motivação aqui? Por que é interessante a gente trabalhar como SRE e DevOps, tá? Bom, é a única cadeira, e eu já fiz muitas partes, tá? Eu já trabalhei até fazendo a parte mais forte do front-end, que é a que eu percebi que é a que menos me agrada. Por que eu me encaixei e gostei tanto dessa área? De vir aqui um pouco mais para SRE, tá? Como eu falei, né, eu sou gerente de SRE e DevOps, mas eu também cuido de dados. Então, eu sempre gostei muito mais dessa parte mais dados, e SRE e DevOps, eles têm um pouco de muitos processos, a gente trabalha com muitos processos, e a gente trabalha também com muitos dados, essa é a questão. Então, assim, em dados, nós temos muitos processos, processos que precisam estar rodando com uma certa frequência, utilização de padrões. Então, essas áreas, elas se encaixam muito bem, elas têm uma proximidade muito boa. Por isso que eu me encaixo exatamente nessas duas áreas. E isso, por exemplo, foi o que eu ganhei muito quando eu comecei a fazer mestrado, quando eu comecei a fazer doutorado, porque essa análise mais técnica ali de como você vê problemas e entender para realizar e trazer soluções para problemas. Bom, é a única cadeira, cara, nessa cadeia de desenvolvimento que você vê do início, onde você começa o commit, até chegar no cliente. Essa é a maior diferença assim, que eu vejo, que me dá muita vontade, porque assim, você vira um cliente do desenvolvedor, mas você faz e deixa os seus serviços disponíveis para que o desenvolvedor use suas ferramentas, então você tem um cliente nativo, mas não para só ali. O desenvolvedor desenvolveu uma solução, mas ele vai desenvolver uma solução que vai estar ali na frente do cliente. Só que a gente faz toda essa ponta até chegar ao cliente. Se um código está mal feito, se um código está pouco escalável, se um código não está bem com boa observabilidade, bom, é algo que a gente vai começar a tratar e vai começar a observar antes que chegue no cliente final. Então, assim, esse tipo de envolvimento na cadeia, no pipeline, que a gente chama, isso é o que eu acho que é o ouro. E por quê? Porque você tem o domínio de toda a cadeia. Você, hoje, pode ser dito como desenvolvedor, por exemplo. Mas se você sabe toda a cadeia, cara, eu acho isso uma coisa muito importante, me chama a atenção, nem todo mundo gosta, claramente, né? Mas é algo que é um destaque para mim, porque você ganha a rede do negócio, né? Você sabe todo o fluxo, você sabe todo de ponta a ponta, cada etapa, até chegar a pessoa e visualizar. Então, assim, para mim isso é um diferencial, assim, que é muito bom, né? Hoje em dia, você treina de uma forma muito fácil. Por quê? Porque o GitHub Action, como o colega Marcelo ali citou, para suas contas free, ele já tem uma possibilidade de você começar a fazer um CI simples, alguma coisa assim mais fácil ali de trabalhar.
Numa conta free da AWS, por exemplo, você pode ter uma máquina ali que ela não gasta tanto. Ou então você pode usar na sua própria máquina, por exemplo, trabalhos como o... Quem já trabalhou aqui com Kubernetes, galera? Alguém? Já trabalhou com Kubernetes? Beleza. Só para saber aqui. Docker. Alguém já trabalhou com Docker? Beleza, eu estava começando a ficar preocupado. Docker é uma obrigação. Kubernetes talvez não, mas assim, já é algo já de bom domínio, tá? Mas Docker é uma obrigação do mercado. Você tem que sair sabendo bem de Docker, porque para mim não adianta mais, principalmente no mundo das LLMs, você só saber código. Você tem que saber um pouco mais, você tem que ter entendimento de algumas tecnologias, e é aí que bate o problema, porque, bom, vou citar isso aqui, mas a questão hoje se desenvolve muito fácil. O desenvolvimento, praticamente, ele é bem mais barato, escrever código hoje está bem mais barato, mas ter essa cognição e esse entendimento de como aquele código vai ficar na nuvem é o que eu vou falar aqui, que é o ouro para a nossa área aqui, que é SRE e DevOps. Por quê? Porque todo mundo hoje, e eu estou te falando real, assim, estou pegando vários casos assim bizarros, porque, por exemplo, a Cyzone, ela é AI first, ou seja, eu quero dar aqui a ideia para vocês. A gente chaveou ali em fevereiro, por volta de fevereiro, a gente fez um chaveamento de toda a empresa. Vocês sabem que é toda a empresa poder codificar? Você imagina o caos que isso vira quando você tem uma empresa toda de gente que não sabe, não é técnica, colocando o código no ar. Entendeu? Então, todo mundo resolveu pegar a sua LLM ali, o seu agente favorito ali de codificação, Codex, Cloud e tudo mais, e começaram a meter código. E a gente tinha que comportar, a gente tinha que não deixar o billing ir lá para o espaço, a gente não tinha que deixar padrões e pipelines suficientes para que o pessoal pudesse codificar, deixar apps no ar, porque era um direcionamento da empresa de fazer com que todo mundo se desbloqueasse. E resultado, pessoal, foi uma ótima escolha. Eu posso falar aqui como resumo, tinham muitos problemas que talvez áreas distintas ali de financeiro, marketing e tudo mais, tinham ótimas ideias para fazer apps, entendeu? E aquilo ali fez com que as coisas, assim, todas as regras de barreiras e tudo mais que o pessoal tinha de ter que depender do time de desenvolvimento, acabou. É basicamente isso, acabou, entendeu? Então, todo mundo entrou em código agora. Todo mundo sabe colocar um código ali para funcionar na sua máquina, entendeu? Qual é a diferença do profissional para essa pessoa que está fazendo as coisas vibe codando? É o entendimento da cadeia. É o entendimento de como tu faz de ponta a ponta para ser uma coisa que não seja só, eu fiz e funcionou. Aí quando eu fizer outra coisa, vai ter que ser uma outra aplicação. E quando eu fizer outra coisa, vai ser uma outra aplicação. E quando eu for fazer, eu vou ter 50 aplicações de coisas que poderiam ser todas bem organizadas, bem arquitetadas, bem observadas, para que a gente não caia, para que a gente escale, para que, por mais que tenha um fluxo maior de dados, a gente consiga manter aquele sistema no ar e 3 horas da manhã a gente não tenha um sistema caindo e o pessoal dizendo que ninguém consegue usar. Você entende a diferença e como isso agora está sendo trabalhado? Da mesma forma que o desenvolvedor está tendo um novo papel com o LLM, que ele precisa entender como é que está esse fluxo, você não tem basicamente mais uma pessoa totalmente focada em dizer que, cara, eu preciso resolver o código em Python X. O LLM está te ajudando muito nisso, entendeu? Quando eu falo LLM, eu falo, né, o agente com LLM, né, que vocês usam. Mas ficou claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu chamei para um papo, tá, galera? Fique à vontade para perguntar alguma coisa. Diga aí. Opa, boa noite, Anderson. Eu sou o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Só queria perguntar para você como é que foi esse processo de adesão a esse modelo de AI First, já que todo mundo estava aberto a escrever código.
Então, basicamente, que métricas qualitativas ou quantitativas vocês seguiam para deixar esse código subir em produção ou não, sabe? Beleza. Bom, primeiro, todos os times de toda a empresa foi pago contas para a pessoa poder utilizar a LLM. Então, todos realmente tinham a possibilidade de subir código. O que a gente fez inicialmente? A gente não pode travar o pessoal, porque tem aplicações muito boas mesmo, assim, tipo assim, não é que a aplicação seja boa, mas eu posso dizer o seguinte, olha, tu tem uma ideia muito boa que está sendo desenvolvida por uma aplicação que uma pessoa que não faz ideia do que está rolando ali naquele código. Ela simplesmente falou a dor dela, a LLM traduziu aquela dor em uma aplicação e ela resolveu o problema dela. Eu não posso tirar o mérito dessa pessoa que conseguiu fazer isso. Então, eu tenho que deixar, de certa forma, mecanismos para que ela consiga publicar aquilo dali. Se ela vai durar muito tempo, se ela vai precisar, então a gente fez uma série de organizações. Isso a gente ainda está trabalhando, mas já está bem mais consolidado. Por exemplo, quando chegou em fevereiro, o pessoal falou, olha, mudou a chavinha. Agora a gente é AI first, acabou. Todo mundo vai poder programar. Então, vai colocar aplicações no ar, vai entender. A gente só teve que fazer uma apresentação ali para mostrar o que é um GitHub da vida, o que é um repositório, alguns buzzwords ali, para o pessoal poder entender, senão não entenderiam nada. O que é uma branch, assim, uma branch, só isso. Enfim, teve que ter essas explicações, porque eles colocavam e simplesmente, cara, tem que fazer isso e isso, eu não sei nem metade dessas palavras aqui, o que quer dizer isso. Então, rolou um nivelamento para entender o que é algumas buzzwords, mas pelo próprio LLM eles conseguiam resolver, às vezes, né, algum código. A gente falava, sempre pede para dizer o seguinte, seja o mais didático possível, explique como se fosse uma criança, aí eles conseguiram entender normalmente os conceitos. Então, daí a gente foi conseguindo resolver. Mas no lado de SRE, foi caótico, cara. Porque uma coisa é você ter 15, 20 aplicações. E outra coisa é, virando o mês, você tem 150 aplicações e depois a cada dia 20, a cada dia, entendeu assim? Então, isso virou caótico para a gente. A gente precisou cada vez mais de uma organização melhor. Então, qual foi a nossa ideia, né, como time? Nós tínhamos 3 domínios. Nós temos 3 domínios para poder fazer esse trabalho. A ideia foi, olha, a gente vai primeiro pegar um desses domínios, a gente vai colocar aqui como um domínio, como se fosse uma ideia, uma espécie de um sandbox, entendeu? Então, a gente colocou assim. Quando a pessoa vai fazer, a gente criou uma skill, creio que todos sabem o que é uma skill em LLM, certo? Então, a gente criou uma skill para poder direcionar as pessoas para poder fazer o seguinte, olha, você tem a sua ideia. Então, a gente dá uma ideia aqui de como você desenvolver, né, para você fazer um planejamento, fazer um trabalho realmente mais de fazer um brainstorm, depois você faz um plan, depois você cria uma spec, né, para você fazer um trabalho mais relacionado em spec mesmo, para poder ter pelo menos um mínimo ali. Muitos vai decodar, e a gente não tem nada a ver com isso. Faz, beleza. Mas a gente criou ali, então, um método com essa skill, onde você vai subir, a gente subiu um qualify, entendeu? Inicialmente, a gente tentou fazer alguma coisa relacionada com o Lovable, tá? Porque tinha muito fluxo, a gente falou, vamos ver se o Lovable resolve. Não resolveu, ficou uma bagunça, então a gente mudou para uma outra estratégia. Vamos colocar aqui no Codify ou Portainer, alguma aplicação que comporta outras aplicações, e a gente faz uma skill, aí a skill ela vai lá, quando você tem uma ideia inicial, eu quero fazer uma aplicaçãozinha aqui que resolve o meu problema. Aí você coloca, a gente já criou no nosso suporte para a pessoa poder pedir um subdomínio, ou seja, minha aplicação .cisone nosso subdomínio lá, que é properties, entendeu? Então, nesse subdomínio, cisone.z, é o nosso subdomínio de sandbox. Então, ela podia criar a aplicação dela, ela podia subir, e ela já podia ver com essa skill como ficou a aplicação dela, porque às vezes ela subia na máquina, não sabia usar e tudo mais, mas quando ela subia direto, ela já conseguia ver, entendeu? Como é que estava. Então, esse aqui foi o nosso maior desbloqueio. Só que surgiu 1000 aplicações ao mesmo tempo. Então, assim, estava bem sobrecarregado o Qualify, a gente começou a ter várias formas de deixar ele mais tranquilo, e a nossa solução também foi essa, ó. Beleza, tem várias aplicações aqui que são legais, são sandbox e estão na ideia, mas a gente precisa promover essas aplicações para aquelas que realmente fazem sentido para a empresa. Então, a gente criou um subdomínio Y,
um domínio Y ali, Czone.y, e o subdomínio dela também fácil de criar, entendeu? Então a gente deixou já disponível para a pessoa tudo com cloud poder, cloud, Codex ou qualquer outra, né, poder criar ali. E aí a gente só batia no nosso suporte com skill para poder ele se desenrolar, e aí a gente criou também um site de suporte para que a pessoa poder clicar, não precisar se preocupar. Então, aquelas aplicações que elas já são internas, aí elas vão ser promovidas para esse caso, entendeu? E aí, por fim, algumas aplicações foram boas o suficiente para a gente poder deixar assim para clientes externos, entendeu? A gente trabalha com propriedades, né, imóveis, prédios e assim por diante. Então, algumas aplicações ficaram tão boas que a gente falou, não, isso aqui faz sentido, a gente tem um time a gente criou uma rotina de homologação, onde a pessoa passa pela ideia, valida internamente, né, por um tempo, e depois ela é promovida a um czone.com.br, ou seja, tem um subdomínio .czone.com.br. Esse foi o caminho para a gente poder chegar e dizer, agora sim, tua ideia passou daqui, depois daqui tem uma promoção e precisa de uma aprovação do teu chefe, aí a gente foi ajustando no decorrer do tempo. Ó, é melhor ter um chefe, eu não sei se aquela aplicação é boa ou não é. Então passa para o líder do fulano, o fulano aprovou, beleza, a gente passa, e depois passa para o último nível, que é o nível realmente, se for necessário, né? Porque muitas ideias ficam só nas ideias, outros ficam só para atendimento interno da Czone, e aí, de fato, alguns vão lá para produto externo, depende da demanda, entendeu? Não sei se resolvi aqui o problema, mas, assim, passou muita coisa por organização interna. Por um exemplo, o pessoal não sabe trabalhar com back-end, concorda? O pessoal não é técnico, não sabe trabalhar com back-end. Eles vão colocar ali no Cloud, Codex, Unicode, assim por diante, e eles não vão saber fazer um back-end REST, né? Natural, normal. E com isso a gente deixou disponível um Supabase. Então o Supabase fez essa comunicação, porque o Supabase não é só banco de dados, é uma camada que você tem um back-end por baixo, que roda em Node.js, entendeu? Então eles conseguiram fazer uns trabalhos onde o back-end era codificado, ficava no Supabase, e o front-end a gente deixava eles no Codify. Então você tinha o back-end e o front-end funcionando, aplicação no ar, todo mundo feliz. Então isso aqui foi um sufoco pra gente, cara. Fevereiro para março, olha, a gente só rodava aqui, ó. No CPU, 99%. Boa pergunta. Resolveu? Respondeu? Resolveu sim, muito legal. Não, show de bola. Alguém mais levantou a mão aí também? Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu sou o Ângelo. A minha pergunta é mais com relação à segurança, principalmente Shadow Data. Houve um piloto na empresa que eu trabalho, e aí, assim, soltou para todo mundo também. E uma coisa que me intrigou foi de um do pessoal do financeiro que pegou e fez uma aplicação que mandava no WhatsApp dele alguma informação ali, sabe? E aí isso me levantou essa questão dentro do SRE, da segurança e tudo mais, como lidar com o Shadow Data, fazendo esse piloto com IA. Eu acho que eu não ouvi direito, não sei se travou ou eu estou travando vocês. Oi? Estão me ouvindo? Alô? Eu tô ouvindo aqui. Consegue escutar? Estou ouvindo sim. Alô? Deixa eu... Eu não consegui. Travou em alguns momentos, Ângelo, né? Estão me ouvindo direito? Isso. Em alguns momentos travou o que você falou. Sim. Você pode perguntar mais uma vez? Para eu poder... Beleza. Então tá. É mais voltado para segurança, então Shadow Data, né? No caso, houve um piloto na empresa em que eu trabalho, e aí o pessoal do financeiro fez uma aplicação com IA lá, e outras também, só que esse pessoal do financeiro fez algo que enviava dados para o WhatsApp de um dos gestores e tudo mais. E aí a pergunta é, como lidar com o Shadow Data, né? Como você é, garante essa segurança, porque pode vazar essas informações por meios não oficiais, né? Sim, isso é bem importante mesmo. Boa, ótima pergunta aí, Ângelo. Olha, nós temos algumas iniciativas, como eu falei, né? Dados e SRE, ele é uma composição de processos.
Então, você tem vários processos que vocês precisam deixar bem definidos, desenhados, inclusive, para que a área consiga acontecer, porque casos vão aparecer aos montes, né? De segurança, sempre aparece algum CVE diferente, sempre tem alguma forma de driblar diferente, entendeu? Para ter uma ideia, às vezes o cloud hackeia a gente por dentro aqui, tá? A gente já teve que fazer bloqueio interno para o pessoal não sair pegando coisas porque eles não sabem, entendeu? Simplesmente. E a gente deu um acesso ali a mais e o pessoal saiu entrando e falou, não, vamos manter tipo um sandbox aqui do pessoal para eles não acessarem as contas que não deveriam, entendeu? Então, essa é uma das preocupações maiores atualmente, porque, como eu falei, não é só para escrever código, na verdade, ou né? Tudo se baseia ali, na verdade, em como está fácil, como está barato fazer código. E fazer código, eu estou falando também fazer script, conseguir desenvolver acesso, conseguir criar mecanismos que driblem a nossa barreira natural ali, às vezes, de não saber algum acesso, de não conseguir burlar algum tipo de procedimento de segurança. Como que funciona isso e como que a gente faz? Tem muitos procedimentos, né, referência, mas hoje, como a gente faz, da seguinte forma, política de limpeza, de cleaning, né? Normalmente, esses dados que ficam soltos e abertos, a gente teve casos aqui, quando a gente começou a fazer um trabalho com o Lake, por exemplo, a gente tinha dados disponíveis ali que acessos antigos de pessoas que já saíram, a gente trabalha hoje com SSO, né? E sabe como é que funciona SSO, né? Por exemplo, do Google. Você acessa uma ferramenta, com acesso você vai em várias ferramentas. Então a gente tenta fazer isso, mas nem toda ferramenta é assim, como vocês sabem. Às vezes tem algumas ferramentas que requerem login e senha, e você pode acessar, pode gerar uma chave, e aí por mais que você tenha acessado via SSO, mas aquela chave ainda está válida, e ela deixou ali um caminho para que você entre, tipo uma API Key, que você acessa o serviço X só pela API Key, não precisa acessar o dashboard dela ou entrar no site. Então, esse tipo de procedimento, ele vai te dar um problema de segurança altíssimo. E, né, a gente sabe das diretrizes ali para PII, né, para a parte de segurança pessoal, para identificação pessoal, isso aqui é um desastre se a gente deixa isso acontecer. Então, quais foram as políticas de segurança que a gente começou a implementar, né? E a gente já tinha, na verdade, mas tiveram que ficar cada vez mais fortes, a gente chama de guardrails, né, para que a gente evite acessos de forma, às vezes, intencional, mas ou não intencional, de acesso restrito. Então, a gente trabalha com polícia como onboarding, offboarding. Se você entra na empresa, você tem um conjunto de ferramentas. Mas quando você sai, você também perde essas ferramentas. Por incrível que pareça, isso aqui parece ser simples demais, mas nem sempre acontece, tá? Então, você entende ali que isso procedimentos, às vezes, simples, que precisam acontecer, não acontecem. Então, todas as ferramentas, de fato, foram resolvidas, todas as API keys e todos os acessos realmente foram removidos, isso é uma forma de fazer, tá? Outra forma, já percebeu que, às vezes, dentro de uma empresa, você muda de uma área para outra. E quando você sai de uma área para outra, numa área você tem umas permissões, mas em outra área você pode ganhar mais coisas, e aquelas permissões que você tinha numa área anterior, elas podem manter ali no teu cadastro. Você pode ter acesso a algumas coisas ali que são desnecessárias. Quando a gente vai fazer o offboard dessa pessoa, ela perde aquele do último cargo, mas às vezes ficou daquelas passadas. De alguma forma, ficou um leak ali, né? De permissões, você entendeu? Então, tem várias possibilidades de fazer, mas nenhuma delas fica se a gente conseguir começar a rastrear processos e os processos forem acontecendo de uma forma programática e bem desenhada. Outros procedimentos que a gente precisa sempre estar acompanhando são trabalhos como BYOD, né, que é quando você tem o seu próprio equipamento, como é que a empresa vai te oferece uma máquina para fazer tu vai ter trabalho na máquina da empresa. Então, na teoria, a empresa tem que ter o controle sobre aquilo. Os dados não podem ficar vazando, não podem passar, e você tem que ter o controle de como está sendo usada a rede naquele tipo de device. E quando é a tua máquina? Às vezes vocês vão ver aqui que nos trabalhos em computação,
eles ocorrem da seguinte forma: às vezes a empresa te passa uma máquina, às vezes você, não, a minha máquina é boa o suficiente, eu quero usar a minha máquina, e a empresa fala, ok. E aí você precisa ter esse comportamento de instalar alguns softwares para que a tua máquina também fique no radar, porque senão você mesmo vai fazer cópias da empresa. Estou falando você como um exemplo, tá? Tipo, a pessoa pode fazer cópias da empresa e isso vai vazar de alguma forma, porque ela está numa máquina pessoal, né? Ela está trazendo dados da empresa que podem ser confidenciais, pode ser uma coisa do cargo da pessoa. A pessoa pode ter um cargo alto e ela tem informações confidenciais. E quando ela, sei lá, sair, ela vender aqueles dados. Ela copia para ela e joga. Você entende a dimensão das coisas? Então, não é tão fácil, não é tão simples, mas é possível a gente fazer sim esse tipo de controle. Não é algo que precisa ser estudado e tem que ter uma estratégia com relação a isso muito forte da empresa. Você entende que isso aqui precisa tocar não só no time de SRE, porque a gente está trabalhando aqui de segurança. É realmente uma preocupação que os donos, os gerentes, as pessoas responsáveis pela área entendam que isso aqui pode ser uma coisa grave. A gente já teve problema com relação a isso. Antigamente eu soube de umas histórias, entendeu? Para ter uma ideia. Não foi na minha época aqui, mas já ouvi algumas histórias que a gente já teve assim, vazamento de dados justamente dessa forma. Assim, a pessoa foi desligada, ela não curtiu muito, ela foi e vendeu os dados da empresa. Isso aqui é algo intangível. A gente não consegue saber o valor que a empresa perde quando acontece esse tipo de coisa. Então, realmente, a gente tem que ter um investimento, e é o que a Suzane está fazendo agora, entendeu? Alguma fala, alguma palavra, às vezes falando muito, mas alguma palavra não foi entendida, algum termo não foi entendido por vocês? Show de bola? Não foi? Por enquanto tá de boa. De boa, tranquilo, né? Tranquilo. Então tá. Então, bom, eu acho que é importante também a gente conseguir colocar alguns casos e, assim, eu separei alguns casos específicos ali para poder até falar sobre a área de SRE que são bizarros, assim, bizarros agora que passaram. Uma hora a gente fica tirando os cabelos, assim, eu já vi muito, eu tenho que preservar o máximo possível, entendeu? Bom, se não tiver me ouvido, por favor, me fala aí para a gente poder conversar. Mas, bom, olha, teve uma situação muito interessante que foi de um serviço ali de automação, tá? E é bizarro mesmo, porque assim, o pessoal, assim, eu acho que foi uma segunda-feira, cara, eu acordei, todo mundo, Anderson, aí mensagem, ligação e tudo mais, e, nossa, já acordou daquele jeito, né? Aí era o seguinte, Anderson, é o seguinte, o caso foi alguém, né, alguém chegou e excluiu, apagou um registro do DNS. E aí, com isso, uma aplicação muito importante, crítica, ela deixou de rodar. E por isso, cara, a gente tem que rever todos os processos aqui, a gente tem que, enfim, essas bruxas, assim, particularmente, né? Tipo, cara, bora ver o que foi, o que aconteceu, porque não é possível, entendeu? Então, assim, a gente, cara, time de SRE com todos os pontos, aqui não tem um comportamento blameless, mas, tipo assim, a gente tem que saber o que está acontecendo, não pode sair do nosso controle. A gente é o time mais seguro que existe na empresa. A gente não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem, entendeu? Então, tem essa responsabilidade, mas é algo para vocês verem, assim, alguns cases que ficam interessantes. Aí tá. Aí lá a gente pegou, não, beleza. Então, eu creio que seja realmente um problema, né? Que a gente deu uma permissão incorreta ou algo assim. Então, vamos ver o que foi. A gente passou 3 horas investigando, e o pessoal veio com um relatório absurdo, eu tive que dar uma lida nele, tive que ver o que estava acontecendo. E, bom, o que era? O registro de DNS que eles falaram, né, que era, eu acabei verificando ali o sistema que estava batendo, né, verifiquei que era para ser API Automation. E eles subiram um serviço chamado Automation API. Então, assim, foi basicamente, eles passaram o final, alguém mexeu numa sexta-feira,
Outra coisa, não façam mudanças em produção numa sexta-feira, porque vocês vão passar o final de semana sofrendo, galera. Por favor, não, mas eu estou no gás, eu sei do que eu estou fazendo. Meu amigo, você só sabe o que está fazendo quando você passa o final de semana vendo um negócio crashar e na segunda-feira alguém quer te matar. E você vai entender o que quer dizer você não fazer trabalhos na sexta-feira, principalmente sexta-feira à tarde, final do expediente. Ninguém vai ver. Ou seja, nós tínhamos toda a observabilidade no mundo, as mensagens foram mandadas dizendo que o sistema não estava legal, e mesmo assim, o sistema, ninguém chegou lá para poder resolver. E aí, na segunda-feira, quando foram ver de fato, viram que isso aconteceu. E aí eu vi que a mudança era realmente só da ordem. Então, assim, tive que ir com dados. Qual foi o procedimento que eu digo assim? É muito importante você ter dados. Parece até uma coisa banal, mas já foram para um problema assim, cara, aconteceu isso, fomos hackeados, a gente perdeu esse sistema. Então, assim, é uma coisa, às vezes, muito simples, muito banal, mas você precisa ter dados do seu lado. Você não pode ter sentimento, porque fulano falou mal do meu trabalho. Você não entra na parte sentimental, você sempre tem que ter dados. Inclusive, eu sou o gerente de dados, né? Eu gosto de dar resposta sempre baseada em dados, né? Isso não virou uma opinião, né? Como fala o pessoal aí das redes sociais. E, bom, o que aconteceu, na verdade? Foi um sistema legado, que o pessoal fez uma migração, e eles, quando fizeram uma migração, estava com esse DNS, eles pediram um outro que foi invertido, em algum momento passou isso na cabeça deles que foi pulado, e aí gerou esse erro na sexta-feira, quando eles fizeram essa atualização, e aí ficou até segunda-feira dessa forma. Então, assim, vocês verem casos assim que a gente pega em SRE. Pode falar, Fernando. Gabriel primeiro, né? Pode perguntar aí. Eu chegando aqui, o laptop tá sem microfone. Você estava comentando sobre como vocês tiveram essa migração, né, para AI First. E aí vocês citaram que vocês trouxeram uma série de skills na parte de LLM para auxiliar nesse processo de criação. Teve esse treinamento por parte da equipe, né, também para saber como utilizar melhor as ferramentas. Mas eu queria saber um pouco mais sobre que tipo de ferramentas vocês desenvolveram para certos tipos de operações em que normalmente um desenvolvedor, né, até mesmo um desenvolvedor experiente, mas principalmente desenvolvedores que não têm esse contato com a área, muitas vezes precisam realizar. Então, por exemplo, vocês citaram que vocês tiveram um problema com o registro de DNS, né? Mas muitas vezes vai desenvolver uma aplicação que vai precisar de uma outra permissão, justamente pedir um registro de DNS, às vezes um banco de dados, acesso a uma série de dados, um S3, algo do tipo. Quais tipo de ferramentas vocês desenvolveram essas ferramentas, né, para auxiliar com a LLM, para facilitar esse processo, para permissionar esse processo, e o quanto isso ainda é humano e o quanto vocês imaginam expandir isso posteriormente. Junto disso também, essas ferramentas que vocês trazem para auxiliar nesse processo, né, de desenvolvimento com IA, de pessoas que não são experientes na área, como fica a observabilidade disso? Porque eu imagino que, cara, vocês vão ter ali seus 150 apps que o pessoal ali, o juninho do estagiário lá de economia, está pensando numa ideia revolucionária e ele vai e coloca esses 150 apps. Como vocês observam aquilo ali? Como vocês têm observabilidade do que ele está fazendo? E vocês têm um processo de consolidação porque isso tudo vai gastar recursos, querendo ou não, na empresa, né? Então, todo esse processo, assim, eu fiquei bastante curioso, sabe? Show de bola. Bacana, boa pergunta. Se eu esquecer alguma das perguntas, você me fala aí, tá? Como que foi essa mudança, essa chavinha para AI First? Isso aqui eu acho que está bem no momento mesmo, porque nem toda empresa fez um chaveamento de AI First como a gente fez, e eu vou falar logo a verdade, pessoal. A tendência é isso, tá? Provavelmente não vai mudar, não é uma coisa que volte, não é algo que a gente consiga dizer assim, cara, agora o pessoal vai fazer de uma forma diferente, não. A gente está indo para esse caminho mesmo, de forma de ver, né, o mercado, ver as posições de desenvolvimento, se vocês estão acompanhando ali um pouco mais,
vocês vão ver que a gente está deixando, de certa forma, de o dev ser dev, e ele está assumindo posições no sentido de entender melhor o negócio, o produto, porque a parte de codificação ela está muito mais direta. Falando de uma pessoa técnica. De uma pessoa não técnica, ela vai agora estar totalmente inserida e vai estar indo num bolo ali de palavras que ela nunca ouviu falar, mas que se ela conseguir se adaptar bem, ela vai conseguir fazer várias entregas boas, entendeu? Cara, muito boa ideia. No primeiro ponto, o que a gente começou a fazer? Pessoal, vocês precisam entender alguns conceitos, como eu falei, né? A gente deu ideias, explicou em várias ocasiões ali para todos da empresa o que é uma skill, o que a gente consegue fazer, como é que a gente consegue facilitar. E a gente estava sempre como facilitador. Ali em SRE, infraestrutura, de certa forma, a gente sempre estava como facilitador. Então, enquanto o pessoal estava querendo entender, a gente já tinha que estar entendendo e mostrando qual era o caminho, sendo que o caminho era totalmente novo e ninguém sabia. Então, era meio que abrindo o caminho para o povo sem a gente saber qual era o caminho também, de certa forma. Então, a gente foi trazendo o máximo possível de conhecimento para a gente poder resolver. E aí a gente criou, de certa forma, esse tipo de pipeline que vocês viram. Pipeline para desenvolvedor também, tá? A gente precisou criar uma nova pipeline. Antigamente, como é que a gente fazia? Como é que a gente desenvolvia? Você tinha um product manager ali, ou então alguém, um gerente de produto, que pegava informações ali com uma área X e trazia desenhadinho para que você pudesse quebrar em histórias, em tarefas e tudo mais, e desenvolvendo por sprint, não é isso? Isso hoje, numa tecnologia onde você tem AI ali first, né, como eu estou falando, não se sustenta mais. A gente não consegue sustentar esse tipo de característica. E a gente se baseia em muitos outros ali que são muito já fortes, como tanto o pessoal de fora, quanto, por exemplo, um iFood da vida. Não existe mais essa questão de a gente poder ter esse padrãozinho. As pessoas, elas saíram do meio do caminho, entendeu? E agora, você faz uma entrega onde você conversa diretamente com a pessoa, você faz um discovery do que ela tem interesse, e o desenvolvedor, na verdade, pega aquele handoff, pega aquele PRD, né, aquele arquivo, dizendo assim, aqui está a intenção da pessoa de forma de negócio. E aí você transforma aquilo ali, de acordo com, né, o Spec Driven Development, né, você pega aquele handoff e você transforma em specs, e você entrega alguma coisa já para a pessoa que está esperando aquela sua entrega, e pelo menos um MVP de um dia. Quando que a pessoa antigamente fazia um MVP de um dia? Não tinha, não existia esse tipo de característica. Mas, para suportar esse tipo de forma, a gente teve que criar todo esse caminho. E dizer o seguinte, olha, agora a gente não vai mais trabalhar dessa forma, com sprints. Cada pessoa vai ter sua autonomia para poder fazer de ponta a ponta uma solução. E cada vez mais é interessante a pessoa de desenvolvimento saber sobre o que ela está fazendo. Ela não pode simplesmente dizer, cara, eu acho que é assim, porque com um desenvolvimento mais seguro, não sendo vibe coder, porque vibe coder é aquele que você entra e fala, ó, eu quero fazer tal coisa na IA e vai criando, vai gerando tudo mais. Isso é vibe codar, entendeu? Quando você quer desenvolver uma coisa, eu acho que vocês já tiveram reuniões aqui ou apresentações com pessoas que desenvolvem com IA já de forma mais séria, mais consolidada, você vai entender que lá ele já é realmente uma estrutura bem organizada para você poder ir desenvolvendo, testando, fazendo evals, loop de eval, para que você possa chegar no ponto onde vai chegar no resultado realmente muito bom, entendeu? E você desenvolve coisas maiores dessa forma. Com vibe coder, vibe codando, você não desenvolve coisa muito grande, você desenvolve uma ideia e pronto. Se você quiser fazer alguma coisa realmente que preste dali, você tem que matar aquilo dali, entender qual é a ideia, agora você vai começar a desenvolver de fato, entendeu? E essa foi uma inclusive, dos conhecimentos que a gente começou a ganhar com relação a esse tipo de característica, certo? Então, bom, o que a gente fez, assim, resolvendo lá também, respondendo a tua pergunta? A gente teve que criar esse caminho, onde a gente fala, olha, você primeiro tem um handoff, cria um PRD, a gente desenvolve features, faz um MVP, te fala se é aquilo mesmo que você quer, depois a gente começa a fazer cada feature, e aí fala como é que você está indo, entendeu? Então, esse contato foi mais direto. Um período de handoff, de cooldown, para poder a pessoa colocar ele no ar e ver se está funcionando corretamente, para depois sim validar que existe aquela entrega, entendeu? A gente precisou fazer um nivelamento, agora falando um pouco tanto do técnico quanto do não técnico, a gente precisou fazer um nivelamento das pessoas não técnicas no sentido de seguinte, pessoal, vocês têm, por exemplo,
um MCP, a gente precisou entender, mostrar o que significa um MCP, mostrar o que significa um RAG, mostrar o que significa... É difícil, galera, vai ser um pouco complicado, o pessoal não vai entender todo mundo do mesmo jeito. Isso é real. Alguns vão entender mais rápido, outros vão entender mais lento, mas quando a pessoa dá a chavinha, que ela consegue perceber que a planilha que ela passava 3 dias para atualizar, agora ela faz em poucos minutos, cara, é mudança de... É chavinha mesmo, assim, é mudança de história que a gente está falando. O que a pessoa falava que atualizavam, eu vou atualizar aqui minha base de dados, passava 3 dias para isso, agora demora rapidamente, faz enquanto a gente está conversando, é esse nível, é esse tipo de coisa que a gente está falando. A empresa toda está fazendo dessa forma, entendeu? Então, vocês entendem o nível da parada, de você não conseguir mais falar com uma pessoa que não é técnica, porque ela vai conseguir te responder coisas ali que você, de entrega de software, então você entende que a barreira já não é mais desenvolvimento, a barreira é o quê? É como você faz esse software da forma correta, e você não consegue escapar de um entendimento correto de tecnologia, por isso que a universidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença você entender o que é um cache, faz toda a diferença você entender o que é um CI/CD, um Terraform, entendeu? Como é que você faz para fazer um GitOps, como é que você faz para separar um trabalho, por um exemplo, que as pessoas não entendem. Vou dar um outro caso aqui. Desculpa, eu ainda vou responder todas as perguntas, mas eu vou te dar um outro caso. A gente estava com uma aplicação que ela estava demorando absurdamente. Cada clique nela era 4 segundos, entendeu? 4, 5 segundos, às vezes demorava até mais. Mas o normal dela era entre 3 e 6, entendeu? Segundos. Cada interação nela. Aí o pessoal pegou e vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com essa aplicação que foi desenvolvida com IA. Aí tá. É porque ela tá com Next. Porque ela tá usando Prisma. Porque ela tá... Várias coisas. Várias coisas. Pessoal, quando, né, não tô falando basicamente que resolvia a parada, mas tipo, cara, quando eu vi, eu olhei, galera, é o seguinte, vocês já pararam para pensar que o front-end dela tá em São Paulo e o back-end dela tá nos Estados Unidos? Então, foi isso. Foi basicamente isso. Não era porque era um monolito, não era porque era numa tecnologia X de código, porque as diferenças de código ela é muito pequena. Claro que o algoritmo em si ela faz muita diferença. Se vocês já trabalharam com PAA, né, com projeto de algoritmos ali, você sabe que algoritmo realmente faz uma diferença muito grande. Mas, normalmente, se você faz o mesmo procedimento em uma linguagem ou outra, ela não é para dar uma diferença absurda. Então, eu fui buscar o que estava acontecendo. O back-end estava lá com o processamento de banco de dados e ela dava uma diferença em cada request de um delay de 300 a 400 milissegundos. 300 e 400 milissegundos não é nada, né, galera? Não é nada, nem coça. Agora faz 15 a 20 requests. Aí tu vai ver a diferença em segundos. Você entendeu? Então, cada procedimento de clique, ela não fazia só um request, ela fazia vários. Então, além do delay que estava tendo, você tinha várias coisas. Quando a gente mudou para o mesmo lugar, a gente caiu para 300 ou 400 milissegundos cada clique. Aí resolveu o problema, ficou realmente bem mais tranquilo. Então, assim, você percebe que cada vez mais você entende que você entender o que está fazendo, a pessoa de tecnologia entender a tecnologia de fato, você entender quais são, o que é um cache, o que é uma CDN, isso daqui vem muito da área de SRE, tá, galera? Vocês entenderem esses procedimentos de escala, isso aqui vai fazer toda a diferença. O IA não veio para resolver isso daqui, tá? Até agora, pelo menos. Ela não resolve. Quem sabe esse tipo de ponta a ponta, como você resolve, cara, tá ganhando o jogo e tá cada vez mais valorizado, principalmente para vocês que estão saindo agora, estão entrando no mercado de trabalho, saber sobre todo o caso, todo de ponta a ponta, saindo de quando está comitando, até chegar no cliente, e quando eu falo quando está no cliente mesmo, chegar ali no DNS, de ele estar apresentando, fazendo handshake com isso. Opa, estão me ouvindo? Entendeu? Sim. Então, essa possibilidade, né, o desenvolvedor, assim como nós, o desenvolvedor tem que se transformar, mas nós também. Mas nós temos esse caminho de
fazer as coisas acontecerem, mesmo que com IA tenha crescido muito, essa área está muito descoberta ainda, entendeu? Então, isso é uma oportunidade muito boa, cara, para vocês poderem entrar no mercado, porque vocês vão ser cada vez mais valorizados. Essa área de SRE e DevOps está muito valorizada justamente por causa disso, porque o valor, né, o custo do código está muito barato, mas o erro, o problema, ele está muito caro, vocês entendem? Tipo assim, você coloca um sistema crítico e ele dá problema, isso é muito custoso. O código para fazer ele está muito barato, mas o problema que ele causa, olha, você pode ter certeza. Então, assim, saber dessa área toda vai fazer muito sentido. Agora, respondendo agora novamente ao nosso colega, então, a gente criou esse nivelamento, a gente criou, eu trabalho com dados, então a gente fez uma migração e deixou uma consolidação de um data lake com MCP, certo? Então, antigamente, nós tínhamos vários serviços que as pessoas iam no data lake para poder pegar, vários serviços. O que a gente fez agora? Deixou o data lake com o MCP, onde cada um agora pode chegar lá e pegar os seus dados, e a gente deixou o data lake de uma forma que ele já induz certinho cada um para pegar os seus dados pelo MCP. Então, meio que a gente tirou uma porrada de serviços que a gente tinha em API Gateways, que a gente tinha, para poder as pessoas pegarem dados que eles queriam, que a gente chamava até de sorveteria de dados, entendeu? E agora, com o MCP, praticamente matou isso tudo. A gente deixou um caminho único. Nesse Data Lake, a gente gera todos os dados da empresa, a gente coloca tudo lá, literalmente, a gente coloca tudo lá. Então, as pessoas ganharam uma ferramenta onde você quer alguma coisa, você não precisa, como é que eu faço um formulário para entender, puxar esses dados, entender os dados. Não, você usa o seu agente, você via MCP, você puxa os dados que você quer, você faz ver se faz sentido certinho como você queria, e, cara, isso daqui resolveu a área, praticamente. Agora, o que eu preciso fazer com que funcione? Que esses dados sejam de qualidade, que eles estejam sempre atualizados, e assim por diante. E, finalizando aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão das coisas, o que a gente está fazendo é um Knowledge Base, chamado KB, né? Com todos os dados da empresa de uma forma bem atualizada. Quando a gente tem tudo isso, com os processos rodando, com agentes de IA rodando para fazer coisas que pessoas fariam, com MCPs de conexão, de barramento, e tudo isso conectado, a gente está indo para um conceito chamado de SO, tá bom? Então, assim, se vocês não ouviram, vocês vão ouvir muito breve aí, muitas pessoas falando, olha, minha empresa tem um SOX, tem um SO... não é um sistema operacional do seu computador, tá? Esse é um sistema operacional de procedimentos e processos, que eles rodam multi-agente, inclusive a gente criou isso, uma plataforma chamada Olimpo, que é multi-agente na Cyzone, que eu que criei, onde todos podem criar os seus agentes que fazem procedimentos de rotinas do dia a dia. Então, a pessoa lá não técnica fala assim, Anderson, eu queria criar um agente para mim. Ele é meio que self-service. Queria criar um agente para mim. O que ele faz? Ele pega minhas informações do Slack, processa, pega os dados que eu já tenho lá no Lake, faz tal coisa, e todo dia de manhã ele faz isso. E ele interpreta, tem que interpretar coisas. Eu tive que mostrar o que era um agente, o que era um script, o que era... Mas a gente passou dessa parte. Já entendendo o que é um agente agora, que precisa ter interpretação e tudo mais, porque toda a gente gasta token, né? A gente conseguiu fazer esse tipo de coisa, tá em trabalho lá, o pessoal está começando a usar bastante. E você tem multi-agentes, você tem um barramento MCP, você tem um RAG para poder fazer com que aquilo ali seja ordenado da melhor forma possível, e você vê isso daqui sendo usado por um time, porque sempre tem coisas mais atualizadas da empresa. Me diz uma coisa, fulano, quem é que está agora na hierarquia X? Está lá no site, está na hierarquia, tem que procurar o botão. Não, vai lá no seu Cloud, Codex ou qualquer coisa, fala, fulano está onde mesmo agora? Vai estar lá atualizado. Pessoal, qual foi o último faturamento da empresa? Pesquisa, vai estar lá. Então, esse tipo de coisa que eu estou falando, é de você, o dado agora está muito do seu lado, qualquer coisa você pode conseguir. Entendeu? Eu quero fazer uma apresentação da Cyzone. Hoje eu consigo. Se você me der 5 minutos, eu faço uma apresentação aqui, agora para vocês, com os dados mais atualizados do que eu tenho. Porque está rodando os processos para que isso fique bem transparente, entendeu? Mas isso também é um desafio também de segurança. Então, assim, entendo que tudo tem os seus dois lados, tá bom? Não sei se eu consegui responder ali também.
Bom, não sei até que horas também, Aldrin, eu tenho aqui para falar, mas eu tenho mais algumas histórias aqui. Não, é porque você está dando uns casos legais, mas, pô, até para o seu tempo também, a gente tem mais a pergunta do Ayasha e do Fernando, tá? E aí depois eu faço um fechamento e faço a minha aí, pergunta para você fechar. Show de bola. Beleza, então. Boa noite, Anderson. Tenho duas perguntinhas, pode ser bem direto nelas, não precisa só por conta do tempo. A primeira é, a gente está tendo mais código sendo desenvolvido agora, né? A gente que trabalha desenvolvendo com IA, e aí acaba que a revisão de código, ela fica muito mais, assim, tem muito mais código para ser revisado, e a gente tem que garantir a qualidade de tudo isso. Eu queria entender como que vocês estão lidando com essa escala maior de revisões, equilibrando com a qualidade ainda do produto. E aí, uma pergunta mais específica para a parte de aplicações baseadas em IA, comentar um pouquinho de como que vocês avaliam, trabalham nessa parte de SRE para aplicações baseadas em IA especificamente, qual que é a diferença de outras aplicações mais tradicionais? Obrigado. Beleza. Bacana, boa pergunta, Fernando. Bom, nessa primeira pergunta sobre como que a gente criou os procedimentos para poder fazer avaliação, primeiro que a gente usa o GitHub Actions, também para poder fazer, a gente joga para o GitHub nosso código, e lá a gente faz uma esteira ali para poder fazer algumas validações. Não é só lá, mas é também lá. Então, lá nós temos uma rotina para poder avaliar a qualidade do código, como já era o CI/CD tradicional. Só que eu acabei de falar que a gente usa muita gente agora, né? E tem um agente que serve para verificar os logs da aplicação, que é inclusive como é que é o nome dele mesmo agora, rapaz? É o log... Rapaz, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. O pessoal é muito criativo nos nomes ali. Nos nomes eu acho que é o mais legal. Tem o Sherlock Holmes, tem o Resolve alguma coisa. O Alfred é o padrão, né? Que é o mordomo ali. Alfred é o padrão. O Alfred, para ter uma ideia, é o nosso revisor de código. Tem o Han Soluciona, entendeu? Então, assim, só nome top. Han Soluciona é porque quando tem bugs, ele vai lá e se for um bug já cadastrado, fácil, que ele entende com um limiar de certeza, ele vai lá e resolve antes de precisar, abre o PR e já deixa lá disponível para a pessoa, entendeu? Então, a gente está usando praticamente, realmente IA em tudo. E um dos pontos, como, por exemplo, você falou, o Alfred é um dos que a gente utiliza a IA para poder validar. Só que o Alfred sozinho, ele é uma LLM, pessoal. Vocês têm que entender que LLM, ele não é determinístico. A gente trabalha com muita coisa em computação determinística. E com LLM não é determinístico. Se você deixa o mundo aberto para ele, eles não vão entrar, vão delirar absurdamente. A gente já teve muitos problemas com relação a isso, tá? Então, assim, quanto mais você deixar a LLM num caminho muito mais fixo ali, firme, então por que a gente não deixou um agente para resolver problemas, revisar código, verificar logs, ver o que está dando problema na infraestrutura. Então, assim, por que a gente não colocou tudo num só agente? Porque o escopo dele vai ser altíssimo, vai ser muito grande, o contexto dele vai ser enorme, ele vai errar muito, entendeu? Então, a gente primeiro separa as obrigações, a gente deixa ela bem detalhada, entendeu? E, quando possível, deixa o mais determinístico possível. Olha só. Como é que eu faço para deixar um agente com procedimentos determinísticos? Ele vai entrar num contexto onde ele entende o que está acontecendo em termos de dados. Ele vai interpretar aquilo dali. Para ser determinístico para isso, às vezes é muito mais complexo. Agora, uma vez que ele entende o problema, aí ele pode executar um script X de um runbook, que quando eu digo assim, você tem um problema que sempre é de memória, então provavelmente é porque o pod que a gente colocou, o container que a gente deixou disponível para ele, tinha muito menos memória do que ele estava precisando na aplicação. Será que aumentar essa quantidade de memória e deixar rodar novamente a aplicação não vai resolver? Se a gente entende que esse tipo de procedimento é de fato o que resolve esses casos, a gente deixa um runbook ali já funcionando, para que quando o nosso agente, que hoje é o Sales, na infraestrutura, chega, ele fala, parece que esse caso é exatamente o que ele está precisando. Eu vou rodar isso daqui para ele. E ele roda, avalia, inspeciona para saber se agora resolveu. Você entende?
Então, assim, ele não foi lá e descobriu a solução. Ele simplesmente ele entendeu o contexto, porque a gente tem uma forma descritiva e uma forma ativa, a de ação, né? Então, o agente também vai chegar nesse ponto de descrever. Ele está descrevendo bem? Tá. Então, a gente cria ações aqui e deixa ele entender qual é a melhor ação. Essa é a melhor forma de fazer. Pelo menos até agora o que a gente descobriu, tá? Então, entendam que o agente ele tem que saber descrever bem. Enquanto o agente não sabe descrever bem o ambiente, vocês vão ter uma possibilidade de risco de erro altíssima. Então, ele precisa entender. Você tem que ir lá realmente ensinar. Ele é tipo um estagiário. Você tem que ensinar do começo ao fim ele a fazer alguma coisa. E ele tem que descrever bem. A partir do momento que ele descreve bem, aí sim ele está apto a uma segunda etapa, que é a chamada etapa de ação. E aí, nessa etapa de ação, eu também não vou deixar aberto para ele poder. Eu vou criar várias ações e colocar o contexto para cada um, para ele descrever, para ele, naquela descrição de contexto, ele poder acionar a ação mais indicada para ele naquele momento. Por que eu fiz toda essa volta, Anderson? Porque a gente tem um ambiente de agentes que exatamente funciona dessa forma. Porque se não for... A gente errou bastante em outros casos, então quando a gente começou a pegar o jeito, a gente começou a perceber que isso que estava fazendo sentido. Entendeu? Então, a gente tem hoje um agente que descreve os erros, a gente tem um agente que resolve problema de budget, quando dá problema, a gente tem um agente que faz comunicações oficiais na empresa, entendeu? Quando a pessoa comita, né, comita de uma forma errada, joga um código diretamente da main, não passa por PR ou revisão, ela chega lá e te notifica, olha, você não está fazendo uma prática boa aqui na CISONE, você não entendeu, isso aqui tem que funcionar dessa forma, e a forma que você deveria fazer é desse jeito, você entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, ela já entendeu como é que faz, entendeu? Quando eu pego um bug, a pessoa já entendeu como é que faz. E no caso da revisão de código, que é uma coisa qualitativa, a gente criou um modelo que a gente diz o seguinte, olha, se o cara esqueceu o padrão de código, é uma pontuação. Aí ele vai colocando tipo uma regra de várias pontuações, e a gente diz o seguinte, ó, quando você bater um score X, tipo assim, acima de 9, tá ok, tá passou. Entre 7 e 9, tipo uma nota de escola, né? Entre 7 e 9, tá mais ou menos. Abaixo de 9, a gente não deixa passar. Você entendeu? Então, por mais que seja com IA, se ele não seguir várias das regras que a gente coloca de estipuladas, ela não vai passar. Se ela deixa um leak lá de uma senha, não vai passar, é o mais grave, ele já bate, não tem como passar de 7, entendeu? Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando e que garante, de certa forma, uma certa qualidade. Sempre tem possibilidade de ser ruim, mas a gente está correndo atrás para sempre deixar também, correr atrás para poder deixar isso o mais qualitativo possível, tá, pessoal? Então, eu acho que esse foi o ponto. Eu não lembro da segunda mais, mas a primeira eu acho que foi resolvida agora. A segunda, talvez não vai dar tempo de responder, mas é como é que vocês lidam para aplicações baseadas em IA, especificamente. O site Reliability Engineering. Todas as nossas aplicações agora são em IA. Então, assim, não tem mais essa diferença. Como eu falei, esse pipeline é de IA, essa forma de orientar é com IA, e todas as pessoas da empresa estão orientadas, estão totalmente tranquilas para poder usar agentes de IA e desenvolver com IA. Então, assim, vocês vão ver cada vez mais esse tipo de ambiente acontecendo, entendeu? E, bom, seja para ser desenvolvedor, seja para ser algo mais na área de DevOps, FinOps, DevSecOps, essa minha área aqui mais específica, né? Ponte para dados ali, plataforma engineer, tudo está nesse mesmo caminho, tá? Eu estou falando aqui. Esses vários papéis é o que eu exerço de fato, entendeu? São equipes pequenas, mas que concentram muito conhecimento e forma de fazer. Ou seja, isso facilita muito em termos de você pedir um aumento salarial, mas também te ajuda muito a saber de todos os pontos. Então, isso aqui, cara, você ter esse tipo de conhecimento vai ser um game changer para que você tenha isso se diferenciando no mercado, tá bom? Quanto antes vocês utilizarem e vocês aprenderem, não é necessariamente você confiar na IA, é você criar procedimentos e processos para que você consiga desenvolver mais rápido com IA, entendeu? É basicamente isso. Não tem a ver com, não, a IA é melhor, pior, não estou nesse mérito. Estou no mérito de usar ela como ferramenta para a gente poder fazer coisas acontecerem. E isso eu tenho visto na prática, no dia a dia. Beleza, Anderson, obrigado.
Anderson, então, agradecer a pergunta do pessoal também, perguntas bem interessantes. Eu acho que o meu destaque rápido que a gente vem falando e comentando em todo momento que você trouxe é que quem sabe fundamento, e eu acho que hoje a escala mais alta, o que você trouxe, e eu uso até essa expressão que é como se o agente fosse um estagiário, né? E às vezes é até como se ele fosse um profissional já pleno, né? Júnior, dependendo do uso. Aí eu gostei muito do que você trouxe das regras, então de movimentação de regra, do repasse do conhecimento. Então acho que da sua conversa, quem puder escutar depois também, né, para recuperar talvez algumas coisas que não pegou agora, você trouxe lance de conhecimento. Então eu estou vendo que a gente está tendo que voltar para muito conhecimento base de engenharia, né, que acaba se conectando com umas outras áreas aí. Bem interessante mesmo. E aí, claro, não tem como fugir também, eu concordo, seja o que é apoiado por IA, o que vai envolver IA, e aí a gente acaba voltando para conhecimento de ciência da computação, né, que você trouxe, né, então uma análise de algoritmo, a parte de dados mais forte, um elemento mais... Testes, Aule, testes, é como se você estivesse fazendo, ó, TDD, todos os BDD, cara, tudo isso agora você vai usar como nunca, tá? E é até bem legal isso daí, teste está sendo bem mais cobrado, assim como essa parte de plataforma, né, de DevOps e todos os asterisco Ops, elas estão muito mais fortes, né? Isso é bem interessante também. Que eram áreas de bastante fricção, né, que o pessoal se questionava muito do porquê. E aí é bem interessante ver essa evolução. Aí, cara... A área mais forte atualmente é da empresa, tá, galera? Tipo assim, você está fazendo teste correto, você está fazendo teste de integração, end-to-end, como é que tá? Se você não faz isso, eu esqueci de pontuar, tá, Helder? Isso aqui é uma coisa que virou ouro aqui, tá? O desenvolvedor, ele não tá mais, tipo assim, quem desenvolveu o código, mas você testou ele bem, você deixou ele realmente produzível, todas as práticas de TDD ali agora a gente está usando. Então, isso está sendo bem interessante. Eu acho que o ponto que eu vou pegar e pedir a sua última resposta aí de fechamento, você acabou já trazendo uma parte inicial, mas, assim, o meu lado engenheiro sempre fica muito atento a elementos mais cognitivos que as pessoas estão perdendo ou desenvolvendo, né? E aí o que eu falo para os alunos, ou quando a gente está em disciplina, eu falo assim, cara, eu acho que agora é muito mais complexo do que a minha época, quando eu comecei para vocês, porque para lidar com uma entrega, o Anderson acabou de trazer aí o aspecto de que, por exemplo, você tem que saber testar muito bem, né? Aí todo mundo vai tentar entender o que é testar muito bem, entregar muito bem, aí vai sentir necessidade de identificar todas as outras disciplinas, né, Anderson? E aí, a minha época e a sua de formação é que a gente tinha só uma introdução em engenharia de software, né? Aí o negócio, a gente acabou tendo que se formar em outros aspectos. Cara, e aí, qual seria o conselho agora, não necessariamente muito técnico, enfim, como você quiser dar, claro, para não enviesar, você como um gestor, uma liderança hoje, você daria de jornada hoje para uma pessoa que está entrando no mercado, assim, para fechar? Eu acho que essa é sempre uma pergunta interessante, porque a gente tem os nossos vieses aqui dentro, mas que você poderia falar, assim, eu acho que é sempre o que eu gostaria de escutar se eu tivesse que entrar agora com a experiência que eu tenho, entendeu? Então, o que você falaria aí para fazer esse fechamento? Beleza. Bom, da parte de, assim, da parte de mercado, só para eu citar aqui, existem parcerias cada vez maiores de pessoas de empresa com universidades. Eu não sei como é que está aqui atualmente, mas eu sei que na empresa, como eu vejo soluções de software necessárias, eu já pinguei lá os professores para a gente fazer parcerias, então eu espero que vocês cada vez mais façam parcerias. Falei com a Aldrin em outros momentos ali que a gente conseguiu pessoas muito boas que vieram e agregaram bastante. Então, primeiro caso, fiquem atentos nessas parcerias, porque são ótimas válvulas de entrada ali para que você consiga adentrar desse tipo de bolha, porque hoje ainda está sendo um pouco de bolha ali, tá, galera? Se vocês entram nessa bolha de como é feito, isso aqui tudo está sendo do mais alto nível. E aí, a partir daí, hoje, você tem que estar antenado
assim, sempre foi assim, tá, com tecnologia. Você tem que estar antenado em tudo que é novo, tudo que está saindo. Não tem muito o que correr, cara. Hoje está se consolidando, tá numa corrida para saber o que vai ficar no mercado. Então você tem 90% da tecnologia que o pessoal, ou de posts que o pessoal manda é bullshit. Mas aqueles 10 ali, você precisa estar sabendo diferenciar o que realmente faz sentido e o que não é. Como é que você sabe o que faz sentido e o que não é? Se você tem uma boa base, se você entende o que é tecnologia, se você diferencia de fato o que é, como se faz tecnologia, como é uma arquitetura bem colocada, como se trabalha, por exemplo, com BFF, por que eu não vou utilizar um tipo de banco de dados, como que eu utilizo o banco de dados de índices. Então, a diferença, por exemplo, o pessoal estava fazendo um trabalho ali olha como é sensacional, o fulano X fez um segundo cérebro com IA. Cara, quem entende tecnologia fala, isso aqui é a coisa mais básica que existe, de fato. A galera se impressiona muito com muita coisa. Quem é de tecnologia mesmo fala, cara, de fato isso daqui é uma coisa legal, mas quem já fez, né, recuperação de informação ou qualquer disciplina de PAA, você vai ver que, cara, isso dali é uma organização de dados. E a IA chega, pega uns snippets de cada informação e traz, entendeu? Então, assim, entende-se que hoje, para você realmente ficar bem no mercado, você tem que ter esse ponto de saber o que está sendo atualizado e você ter uma base muito boa de tecnologia. Isso daqui vai te fazer o diferencial. E é o que faz o diferencial hoje por pessoas que já foram indicadas ali pelo Aldrin, até para a própria Cisone. Pessoas que realmente se deram muito bem ali, estão avançando e progredindo cada vez mais na empresa. O El, né, foi indicado por ti, Aldrin, né? O El, teve outra pessoa. Diogo, a Amanda... Só pessoas muito boas e ali estão se destacando, estão conseguindo realmente fazer um ótimo trabalho, entenderam como é que funciona, entendeu? E o mais principal, né, galera, é ter vontade. Se vocês não tiverem vontade, não adianta. Assim, vocês podem ler a teoria e tudo mais, mas vocês têm que ter vontade de realmente querer aprender, querer saber como fazer. Mas a base e estar antenado nas coisas, eu diria como o mais principal. Hoje em dia, é o que diferencia, porque é porque eu tenho o meu computador muito melhor, é porque eu estou numa cidade muito bacana. Cara, eu estou em Roraima, entendeu? E eu estou em empresas ali que a gente está batendo, está falando com o pessoal de fora, tá lidando, está falando com o pessoal do Airbnb, entendeu? Então, assim, não é uma limitação geográfica, não é uma limitação mais tanto de qual linguagem você usa, mas como você vê tecnologia, qual a arquitetura, como que você vê os esquemas se organizando para você poder utilizar. Então, quem está na graduação de tecnologia cada vez mais tem a possibilidade de fazer a mudança do percurso aqui do que a gente vai fazer futuramente em tecnologia no Brasil e no mundo, tá bom? Legal. Bom, eu acho que é isso. Muito bom, Anderson. Muito obrigado mesmo pela conversa. E aí, quem de vocês se interessar mais pela área de SRE, né, Asterisco Ops, né, Anderson, que a gente estava debatendo. Tem tanta coisa agora de Ops ali que eu fico com dúvida também. Não, mas assim, todas têm suas características próprias, assim, mas realmente tem muito LLM Ops, AI Ops, DevOps, eu vi o LLM Ops, né? Aí eu vi que entendimento e versionamento de LLMs, de prompt de LLM, eu falei, cara, tô colocando Ops em tudo aí, cara. Tá bom. Mas muito obrigado de novo, eu espero realmente poder trazê-lo em algum momento presencialmente aqui, né? Então, não sei se você lembra do Javier, o Javier vai vir presencialmente, está numa outra empresa aí, a gente está sempre tentando escalar as pessoas para ir trazendo aqui, né? Então, agradecer a turma também pelas perguntas, tá? Que fizeram aí para o Anderson, depois procurem ele lá no LinkedIn. É isso aí. O Javier, cara, o Javier é gente boa demais. Eu trabalhei com ele bastante ele tempo aí. provavelmente vai vir esse ano aí, mas ele está mais para a área de segurança, engenharia de segurança e na área de previdência, né? Isso mesmo. Mas é isso, obrigado. Aí, Anderson, a gente vai depois te mandar uma declaração de participação e, novamente, muito obrigado mesmo pela contribuição com o pessoal. Eu tenho certeza que eles vão aproveitar. Beleza? Não sei se tem mais alguma coisa, mas é isso, gente. Obrigado aí. Eu vou
devolver vocês para ficarem até 22h40 com o Bort aí na sala. Pessoal, muito obrigado aí pelo horário também, viu? Aí já é comigo. Espero que tenham gostado e qualquer coisa me fale aí no LinkedIn, conversa aí pra gente poder bater um papo qualquer hora, não tem problema. Obrigadão, Helder, pelo espaço. Valeu, Anderson. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tem uma espada. Deu tempo dele escutar. Ô, Bort, eu devolvo aí para ti. Mas quem quiser adicioná-lo lá, gente, façam a rede de vocês, adicionem ele, quem quiser, tá? Que eu acho que é bem legal. Tem bastante gente que tem perfil aí. Valeu. Bort. Professor. O que mais? Tô liberado, né? Até amanhã. Tchau. Pessoal, acho que vale só um lembrete que amanhã, Bort, lembra o pessoal que a do iFood de front-end é presencial? Isso. Beleza. Valeu, tchau. Valeu. Tchau, senhor. Valeu, chefe.